Nunca imaginei que um simples esquecimento mudaria minha vida para sempre. Era terça-feira. Tinha saído mais cedo do escritório de contabilidade onde trabalho há 15 anos, aproveitando que o chefe estava viajando. Meu relógio marcava 3 da tarde quando estacionei o Palio Velho na garagem do prédio onde moro com Mariana há 8 anos, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. O apartamento estaria vazio, pensei. Mariana sempre dava aulas de português na escola estadual até às 5. E depois passava na casa da mãe dela, a dona Neide, para um café que invariavelmente se estendia até quase 7 horas. Era nossa rotina de terças. Eu teria tempo de descansar, talvez assistir aquele jogo do Atlético que tinha gravado. Mas percebi assim que pisei no elevador que havia esquecido os documentos que precisava revisar para o dia seguinte. Voltei ao carro, peguei a pasta marrom e subi novamente. Quando abri a porta do apartamento, fui recebido por um silêncio estranho, diferente do vazio habitual. Havia algo no ar, uma presença que não deveria estar ali. Deixei a pasta sobre a mesa do corredor e avancei com passos leves, quase instintivos. Do quarto, ouvi a voz dela. Mariana ria baixinho, daquele jeito que me conquistou nos primeiros encontros, quando ainda éramos apenas 2 jovens se conhecendo na faculdade de letras da UFMG. Mas agora aquela risada não era para mim. Ela falava no celular e suas palavras me congelaram no corredor. Hoje não vai dar, Renato. Ele vai chegar às 7, como sempre. Sim, amanhã consigo sair mais cedo. Ele é tão previsível, nem percebe quando invento histórias sobre aulas de reforço. Fiquei paralisado, como se meus pés tivessem criado raízes no piso frio. A voz dela continuava. Cada palavra um novo corte em meu peito. As mãos começaram a suar. A garganta fechou. E o pior, descobri que a minha Mariana, a mulher que jurou me amar na pequena igreja de Santa Efigênia, estava ali, em nossa cama, planejando os próximos encontros com outro homem. Você não sabe como é difícil fingir às vezes. Ano passado, quando você me ligou na frente dele e tive que disfarçar dizendo que era da coordenação da escola, ainda bem que o Carlos é tão ingênuo. Carlos. Meu nome na boca dela soou como uma ofensa. Ingênuo. Essa palavra abriu um buraco no meu estômago. Respirei fundo e recuei em silêncio até a porta. A fechei com todo cuidado para não fazer barulho. No elevador, apertei o botão do térreo com tanta força que meu dedo ficou branco. Dirigi sem rumo pelas ruas do centro, entre o vai e vem de pessoas que seguiam suas vidas normalmente enquanto a minha desmoronava. Parei no parque municipal e sentei num banco de madeira, observando os pombos que disputavam migalhas. Fiquei ali por horas tentando organizar os pensamentos enquanto a tarde caía sobre a cidade. Mariana e eu nos conhecemos há 10 anos, nos casamos há 8. Sem filhos, por opção dela. Ainda não é o momento, Carlos. Quero me estabilizar na carreira primeiro. E eu sempre respeitei, sempre esperei. Construí minha vida em torno de nós, de nossos planos, da casa que compramos com tanto sacrifício, parcelada em anos de prestações que ainda não terminei de pagar. Abri mão de oportunidades de trabalho em São Paulo para ficar perto da família dela. Suportei as intromissões constantes de Dona Neide, que nunca escondeu sua preferência pelos ex-namorados de Mariana, especialmente por Gustavo, o advogado que hoje tem escritório na Savassi. E agora, Renato? Quem seria? Um colega de trabalho? Algum pai de aluno? Por quanto tempo isso estaria acontecendo? As perguntas martelavam em minha cabeça, enquanto o céu escurecia. Às 6h30 recebi uma mensagem dela. Amor, vou atrasar um pouquinho. Mãe fez aquele bolo de fubá que você gosta. Chego umas 8, tudo bem? Olhei para a tela do celular e senti náusea. Mais uma mentira. Ela nem estava na casa da mãe. Estaria com ele agora? Respirei fundo e respondi apenas: tudo bem. 2 palavras que nunca carregaram tanto peso. Voltei para casa quando já passava das 9. Encontrei Mariana na cozinha, arrumando a mesa para o jantar como se nada tivesse acontecido. Ela sorriu ao me ver. Aquele sorriso que antes me aquecia, mas que agora parecia uma máscara. Demorou hoje, amor? Problema no trabalho? Olhei para ela, e pela primeira vez enxerguei uma estranha. Seus cabelos castanhos presos no rabo de cavalo de sempre,
o avental florido que ganhamos no último Natal, os olhos que eu julgava sinceros. Como não percebi antes os sinais? Muito serviço, respondi forçando normalidade na voz. Fim de mês, você sabe. Sentamos para jantar. Ela falou sobre o dia na escola, inventou histórias sobre os alunos, mencionou o bolo de fubá que Dona Neide supostamente tinha feito. Cada palavra era uma nova facada, mas mantive o rosto impassível concordando nos momentos certos, fingindo interesse. Naquela noite, deitado ao lado dela enquanto fingia dormir, tomei uma decisão. Não confrontaria Mariana, não faria escândalo. Meu pai sempre dizia, homem que é homem não grita, age, e eu agiria. Mas precisava de tempo, precisava entender a extensão daquela traição. A dor era quase física, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Mas junto com a dor, nasceu algo novo, algo frio e calculista que eu nunca soube que existia dentro de mim. Aquela noite foi a primeira de muitas em que planejei, em silêncio, como recuperaria minha dignidade. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrole que jamais pensei ser capaz. Acordava cedo, preparava o café como sempre fiz nos últimos anos, beijava Mariana na testa antes de sair e desejava um bom dia de trabalho. Ela retribuía com aquele sorriso que agora me parecia tão falso quanto nota de R$3. Uma semana se passou assim. Eu, interpretando o papel do marido desavisado, enquanto por dentro fervia de angústia e raiva. Durante o expediente na contabilidade, me pegava encarando a tela do computador sem realmente ver os números, perdido em lembranças que agora pareciam manchadas. As férias em Guarapari, 2 anos atrás, teria ela mandado mensagens para ele enquanto eu nadava no mar? O aniversário de casamento que celebramos no restaurante italiano da Pampulha? Estava pensando nele quando sorriu ao receber minhas flores. O pior era a noite. Dividir a cama com Mariana tornou-se uma tortura. Seu perfume antes reconfortante agora me sufocava com dúvidas. Será que ela usava o mesmo perfume para encontrar Renato? As mãos dela tocavam minha pele, e eu me perguntava onde mais aquelas mãos tinham estado. Fingia dormir cedo para evitar intimidades. Como poderia tocá-la sabendo que pertencia a outro? No meio dessa agonia silenciosa, decidi investigar. Não por ciúme doentio, mas porque precisava entender a dimensão da traição para decidir meu próximo passo. Na quinta-feira, quando ela saiu para sua suposta reunião pedagógica, a segui discretamente no meu carro. Mariana pegou um ônibus até o shopping cidade, onde encontrou um homem alto, de barba bem aparada. Observei de longe enquanto eles se abraçavam com intimidade e entravam no cinema. Renato. Finalmente conheci o rosto do homem que destruiu meu casamento. Fiz uma foto discreta com o celular e voltei para casa, um nó na garganta e as mãos tremendo no volante. Pesquisei sobre ele nas redes sociais quando cheguei em casa. Ricardo Mendes, professor de educação física da mesma escola onde Mariana lecionava. Casado também, com 2 filhas pequenas. As fotos mostravam uma família aparentemente feliz, exatamente como a minha parecia ser até uma semana atrás. Descobri mais uma peça do quebra-cabeça no domingo, durante o almoço na casa de Dona Neide. Mariana saiu para atender uma ligação no quintal e sua mãe, servindo mais arroz no meu prato, comentou como se fosse algo trivial. Esse Ricardo é muito atencioso, não é? Sempre ligando para ajudar com os planos de aula. Congelei com o garfo a meio caminho da boca. Dona Neide sabia? Era cúmplice? Ricardo? Perguntei, tentando soar casual. O professor novo da escola da Mari. Ela não te contou? Estão desenvolvendo um projeto juntos. Até nos finais de semana eles se reúnem para planejar. Ela tem muita sorte de ter colegas tão dedicados. Engoli seco junto com a comida que havia perdido o sabor. Então Dona Neide não sabia, ou fingia não saber, e Mariana usava o tal projeto como desculpa até para a própria mãe. Ah, sim, claro. Ela comentou. Menti, sentindo o gosto amargo da traição se espalhar na boca. Quando Mariana voltou, percebi como ela evitou meu olhar. O celular desapareceu rapidamente no bolso da calça jeans. Observei suas mãos que tremiam levemente enquanto cortava a carne. Ela estava nervosa. Teria Ricardo ligado? O que combinavam às escondidas enquanto eu sorria para sua mãe,
E comia a sobremesa preferida que Dona Neide preparou especialmente para mim? O pior veio na terça seguinte. Ao chegar em casa mais cedo novamente, agora propositalmente, encontrei sobre a mesa da sala um pequeno embrulho de presente esquecido. Dentro, um relógio masculino caríssimo, daqueles que eu jamais poderia comprar com meu salário de contador de empresa média. O cartão dizia apenas: para momentos inesquecíveis. Beijos, M. M de Mariana, obviamente. Mas não era para mim. Meu aniversário estava longe e ela nunca me daria algo tão caro sem alguma ocasião especial. A confirmação veio quando ela chegou em casa, 2 horas depois, e entrou em pânico ao ver o pacote sobre a mesa. O embrulho sumiu rapidamente para dentro da bolsa dela, sem qualquer explicação. Fingi não perceber, concentrado no jornal que fingia ler. Naquela noite, revirando-me na cama enquanto Mariana dormia tranquilamente ao meu lado, percebi que meu silêncio tinha se transformado. O que começou como choque e dor agora era uma escolha consciente, uma estratégia. O silêncio não era mais minha prisão. Estava se tornando minha arma. Não confrontá-la imediatamente me deu tempo para pensar, para planejar. Cada dia que passava coletando evidências e observando seus passos me fortalecia. Enquanto ela acreditava que eu não sabia de nada, eu ganhava vantagem. Minha dignidade havia sido ferida, mas não a perderia totalmente explodindo em acusações e lágrimas. No escritório, seu Antônio, o chefe da contabilidade, percebeu minha distração. Em vez de me repreender, convidou-me para um café. Problemas em casa, Carlos? Perguntou diretamente, seus olhos experientes de seus 60 e muitos anos, enxergando além da minha fachada. Hesitei por um momento, mas algo na expressão daquele senhor que sempre me tratou com respeito me fez abrir uma fresta do meu tormento. Descobri que estou sendo traído, seu Antônio. Ele não demonstrou surpresa, nem ofereceu conselhos imediatos. Apenas assentiu, como quem reconhece uma dor familiar. Já confrontou ela? Ainda não. Estou processando tudo. Seu Antônio tomou um gole de café, pensativo. Quando minha primeira esposa me traiu, fiz tudo errado. Gritei, quebrei coisas, me humilhei. No final, perdi não só ela, mas também meu respeito próprio. Ele fez uma pausa significativa. O que vai fazer agora? Não sei ainda, mas não vou perder a cabeça. Bom, ele deu 2 tapinhas no meu ombro. Lembre-se, a melhor resposta nem sempre é a mais óbvia. E qualquer decisão que tomar, tem um lugar garantido aqui. Aquela conversa ficou martelando em minha cabeça. A melhor resposta nem sempre é a mais óbvia. Seu Antônio, sem saber, havia me dado a direção que eu procurava. Na semana seguinte, Mariana anunciou que precisaria viajar para um encontro pedagógico em Ouro Preto, de sexta a domingo. Assenti calmamente. Desejei uma boa viagem. Mal sabia ela que eu já havia visto as mensagens em seu celular enquanto ela tomava banho. Não era um encontro de professores, mas um final de semana romântico com Ricardo em uma pousada histórica. Em vez de confrontá-la, reservei uma mesa no restaurante preferido dela para quando voltasse no domingo à noite. Comprei flores, seu vinho favorito. Ela chegou exausta, com olheiras de quem dormiu pouco, e ficou claramente desconcertada com minha recepção calorosa. "O que estamos comemorando?" perguntou com um sorriso nervoso enquanto eu servia o vinho. "A vida, meu amor. E decisões importantes." O sorriso dela vacilou por um instante. Percebi o medo em seus olhos. Será que eu havia descoberto? Mas logo ela se recompôs, provavelmente aliviada por meu tom tranquilo. Não, eu não confrontaria Mariana naquela noite, nem nas próximas. Meu silêncio tinha agora um propósito mais elevado. Enquanto observava minha esposa mentir sobre as palestras inexistentes do falso encontro pedagógico, tomei minha decisão final. Não seria uma separação comum, cheia de acusações e negações. Não seria um perdão ingênuo também. Seria algo mais sofisticado, algo que devolveria minha dignidade e, ao mesmo tempo, mostraria a Mariana exatamente o que ela jogou fora quando decidiu me trair. Outubro chegou com sua típica chuva mineira, aquela que cai de repente e transforma as ruas de Belo Horizonte em pequenos rios. Foi nesse mês que comecei a executar meu plano, metodicamente,
como os balanços contábeis que organizo há anos. Primeiro, abri uma conta bancária separada. Não para esconder dinheiro, nunca fui homem de mesquinharias, mas para organizar minha futura independência. Transferi para lá 1/3 do meu salário, valor que não faria falta imediata no orçamento doméstico. Em seguida, procurei um advogado discreto, indicação de seu Antônio. Dr. Maurício, especialista em divórcio, ouviu minha história sem julgamentos em seu escritório apertado no edifício Maleta. Quer provas concretas para um processo litigioso? Perguntou ele, ajustando os óculos de armação fina. Não. Quero apenas estar preparado, com tudo documentado. Mas o divórcio será de comum acordo, se possível. Ele pareceu intrigado com minha tranquilidade. Expliquei que não pretendia arrastar Mariana pela lama judicial, expor nossa vida íntima em processos intermináveis ou brigar por cada talher da cozinha. Havia algo mais importante em jogo: minha paz de espírito. Enquanto organizava a parte burocrática da separação, continuei vivendo como se nada tivesse mudado. Jantares de sexta-feira no restaurante do Shopping Del Rey, visitas dominicais à casa de Dona Neide, até mesmo o planejamento das férias de janeiro para Porto Seguro. Tudo seguia normalmente, exceto que agora eu sabia que eram os últimos capítulos de uma história prestes a acabar. Mariana não percebeu nada. Os encontros com Ricardo continuavam, sempre disfarçados de compromissos profissionais. Cheguei a calcular. Nas últimas 3 semanas, ela passou mais tempo com ele do que comigo. Nas terças, quintas e alguns sábados, lá estava ela, vivendo sua vida dupla, enquanto eu anotava cada ausência, cada mentira, cada mensagem suspeita em um pequeno caderno preto que mantinha no fundo da gaveta do escritório. O segundo passo do meu plano foi mais delicado. Precisava entender exatamente o que acontecia entre Mariana e a mãe dela. Dona Neide era a figura central em nossa vida. Opinava sobre tudo, desde a cor das paredes do apartamento até o modelo de carro que deveríamos comprar. Se ela realmente não sabia da traição, seria tão vítima das mentiras quanto eu. Mas se fosse cúmplice... Uma oportunidade surgiu quando Mariana viajou para um congresso real em São Paulo, desses que realmente constavam no calendário escolar. Visitei Dona Neide levando doces da confeitaria que ela adorava. Entre conversas sobre o tempo e receitas, mencionei casualmente: esse projeto que a Mariana está fazendo com o Ricardo parece estar tomando muito tempo dela. Dona Neide parou de mexer o café e me olhou confusa. Que Ricardo, meu filho? Meu coração acelerou. Então Mariana mentia para nós dois. O professor de educação física, aquele que liga para discutir os planos de aula. Ah! Ela exclamou finalmente lembrando. Sim, sim. O moço casado, né? Com filhinhas pequenas. Ela fez um gesto vago com a mão. Essa Mariana sempre se envolve demais nos projetos da escola. Igualzinha ao pai, que Deus o tenha. Não sabe dizer não. Observei atentamente sua expressão. Não havia malícia ali, apenas o orgulho maternal de sempre. Dona Neide não era cúmplice. Era apenas mais uma enganada pelas histórias de Mariana. Por alguma razão, isso me entristeceu ainda mais. No caminho de volta para casa, liguei para seu Antônio. Precisava de alguns dias de folga, expliquei. Ele concordou imediatamente, sem perguntas. Na manhã seguinte, peguei a estrada para Tiradentes, cidade histórica a algumas horas de Belo Horizonte. Hospedei-me em uma pousada simples e passei 3 dias caminhando pelas ruas de pedra, visitando igrejas seculares, contemplando o horizonte das montanhas mineiras. Foi ali, longe do apartamento que se tornara uma prisão de mentiras, que finalizei mentalmente meu plano. Não seria uma vingança espetacular, daquelas que viram fofoca de prédio. Seria algo mais profundo, mais permanente. Algo que permitiria que eu saísse daquele casamento não como vítima, mas como autor da minha própria história. Quando voltei a Belo Horizonte, Mariana já estava em casa. Mostrou-se surpresa com minha viagem repentina, mas aceitou minha explicação sobre precisar de um tempo para pensar no trabalho. Perguntou por que não a convidei, fingindo mágoa. Respondi que sabia quanto ela estava ocupada com seus projetos escolares. O sarcasmo passou despercebido. A peça central do meu plano se materializou quando recebi a ligação que esperava.
Rodrigo, meu primo de Brasília, confirmou a vaga na empresa onde trabalhava. Um cargo melhor do que o meu atual em outra cidade, longe de tudo que me lembrava Mariana. Aceitei na hora. Seria meu novo começo. O mais curioso dessa fase foi perceber como me tornei um ator no meu próprio casamento. Cada gesto calculado, cada conversa planejada com antecedência. Comecei a sugerir pequenas mudanças na nossa rotina. Jantares em lugares novos, um corte de cabelo diferente, aulas de violão que sempre quis fazer. Mariana reagia com surpresa inicial, depois com entusiasmo. Você está diferente, comentou uma noite enquanto assistíamos a um filme. Limitei-me a sorrir. Se ela soubesse o quanto. Aproximava-se o aniversário de casamento, nossa data mais significativa. 8 anos juntos, 3 deles provavelmente compartilhados com outros homens. Primeiro Gustavo, depois Ricardo, quem sabe quantos mais que eu nem descobrira. Em vez de ignorar a data, decidi transformá-la no cenário perfeito para o gran finale. Reservei mesa no restaurante mais elegante da cidade, no alto de um dos edifícios comerciais do centro. Vista panorâmica de Belo Horizonte, champanhe francês, o cardápio mais caro. Mariana ficou encantada com o convite, até preocupada. Está tudo bem, amor? Não precisava de algo tão caro. Precisava sim, respondi com sinceridade. Esta data merece ser inesquecível. Na semana anterior ao aniversário, intensifiquei meus preparativos. Confirmei a data de início no novo trabalho. Encontrei um apartamento para alugar em Brasília. Organizei a papelada para a transferência bancária. Cada detalhe meticulosamente planejado. Cada passo dado com a certeza de quem sabe exatamente aonde quer chegar. Encontrei Ricardo uma vez. Não foi planejado. Estacionei no shopping para comprar um presente de despedida para seu Antônio e o vi saindo da joalheria com um pequeno embrulho similar àquele que encontrara em nossa sala semanas atrás. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele não me conhecia, claro, mas algo em minha expressão deve tê-lo perturbado. Desviou o olhar rapidamente e acelerou o passo. Fiquei parado, observando-o até desaparecer na multidão. Não senti ódio, curiosamente. Apenas uma espécie de pena. Aquele homem não era tão diferente de mim. Estava vivendo sua própria mentira, traindo sua esposa e filhas, construindo um castelo sobre areia movediça. Um dia, seu mundo também desabaria. Não seria pelas minhas mãos, mas pela natural consequência de suas próprias escolhas. Na véspera do aniversário de casamento, Mariana me surpreendeu com um presente antecipado. Uma camisa elegante para usar no jantar do dia seguinte. Para o homem da minha vida, dizia o cartão com sua caligrafia delicada. Agradeci com um beijo na testa. A ironia era tão grande que quase ri. Ela provavelmente havia comprado o presente no mesmo shopping onde encontrara Ricardo dias antes. Naquela noite, enquanto ela dormia, dei os últimos retoques na carta que escrevia há semanas. 3 páginas onde expunha não só o conhecimento da traição, mas principalmente o que aquilo representava para mim. Não era um texto de acusações ou xingamentos. Era um texto de despedida, de um homem que preferia reconstruir sua dignidade a viver de migalhas emocionais. Guardei a carta na pasta de trabalho. Amanhã, após o jantar de aniversário, seria o momento perfeito. Olhei para Mariana adormecida ao meu lado e senti uma estranha paz. O ressentimento que me consumiu por semanas havia se transformado em algo mais maduro. A certeza de estar fazendo a escolha certa. Obrigado, murmurei baixinho para o quarto escuro. Por mais estranho que pareça, eu realmente sentia gratidão. A traição de Mariana, dolorosa como foi, me libertou de um casamento que já não era verdadeiro há muito tempo. Me forçou a encontrar uma força que eu não sabia que tinha. A me redescobrir como homem. O altíssimo restaurante ocupava todo o último andar do edifício Mirafiore, um dos mais imponentes do centro de Belo Horizonte. Enquanto o elevador subia, Mariana apertou minha mão animada como uma adolescente em primeiro encontro. Vestia um vestido preto que nunca tinha visto antes. Presente dele, talvez? Afastei o pensamento. Esta noite não seria sobre ciúmes. Seria sobre retomar o controle da minha vida. Você está diferente, sabia? Ela comentou enquanto o visor marcava o 20º andar. Mais confiante.
Gosto disso. Sorri sem responder. Se ela soubesse o motivo dessa confiança recém-adquirida. O maître nos recebeu com a pompa característica dos lugares caros, conduzindo-nos à mesa que havia reservado, a melhor do restaurante, próxima à janela panorâmica que oferecia uma vista completa da cidade iluminada. O céu de outubro estava excepcionalmente limpo, permitindo ver até mesmo as luzes distantes do bairro Burites. Carlos, isso deve ter custado uma fortuna. Mariana sussurrou enquanto abria o cardápio e arregalava os olhos para os preços. Tem certeza que podemos? 8 anos de casamento merecem uma celebração à altura, respondi, servindo champanhe nas taças de cristal. A nossa história. Ela sorriu, tocando sua taça na minha. Seus olhos brilhavam de uma forma que há tempos não via. Seria arrependimento? Culpa? Ou apenas o reflexo das luzes da cidade? O jantar transcorreu como uma coreografia bem ensaiada. Entradas de foie gras, pratos principais de cordeiro ao molho de vinho do Porto, sobremesas elaboradas com chocolate belga. A conversa fluiu com surpreendente naturalidade. Falamos sobre o início do nosso relacionamento, recordamos a cerimônia de casamento modesta na igreja do bairro, rimos de memórias compartilhadas. Por alguns momentos, quase esqueci o motivo real daquele jantar. Entre a sobremesa e o café, peguei um pequeno embrulho do bolso do paletó. Um presente para marcar a data, disse entregando-o a ela. Mariana abriu a caixinha com dedos trêmulos e encontrou um delicado colar de pérolas. Não era tão caro quanto aparentava. Gastar uma fortuna seria tolice neste ponto, mas tinha sido escolhido com cuidado para representar o que eu precisava simbolizar. É lindo. Ela murmurou, os olhos marejados. Pode colocar em mim? Contornei a mesa e afastei seus cabelos para fechar o fecho do colar. O perfume dela invadiu minhas narinas. Aquele mesmo perfume que usei como referência para rastrear seu rastro pelo apartamento nos dias em que investigava suas mentiras. Respirei fundo. Perfeito em você, comentei, voltando ao meu lugar, como se tivesse sido feito para seu pescoço. Ela tocou as pérolas com as pontas dos dedos, visivelmente emocionada. Eu também tenho algo para você. Não é tão bonito quanto isso, mas... Mariana retirou um envelope da bolsa e deslizou sobre a mesa. Dentro encontrei passagens para Porto Seguro, exatamente para o período que havíamos comentado meses atrás. Já está tudo reservado, ela explicou, ansiosa. O hotel, os passeios... Vai ser como uma segunda lua de mel. Olhei para as passagens com uma sensação estranha no peito. Estas férias jamais aconteceriam. Em 2 semanas, eu estaria em Brasília, começando minha nova vida. Mesmo assim, forcei um sorriso. É uma surpresa maravilhosa, menti, guardando o envelope no bolso interno do paletó. Obrigado. O garçom trouxe o café e, quando nos serviu, perguntei casualmente. Você se lembra daquela conversa que tivemos antes de casar? Sobre nunca mentir um para o outro? Mariana engasgou levemente com o café. Recuperou-se rápido, mas não antes que eu notasse o momentâneo pânico em seus olhos. Claro que lembro, ela respondeu recompondo-se. Por quê? Estava pensando nisso hoje. Como a honestidade é fundamental em um casamento. Ela assentiu, mexendo o café sem necessidade. Mas às vezes... Continuei, mantendo o tom casual. As pessoas mentem achando que estão protegendo a outra pessoa, não é mesmo? Como um ato de amor distorcido. Acho que sim, ela respondeu cautelosa. Mas mentiras sempre têm consequências, não importa a intenção. A ironia daquelas palavras vindas dela quase me fez rir. Em vez disso, ergui minha taça novamente. A verdade, então, por mais dolorosa que seja. Ela hesitou por uma fração de segundo antes de erguer sua taça. A verdade. Enquanto terminávamos o café, tirei outro envelope do bolso. Este contendo a carta que havia escrito na noite anterior. Tenho uma notícia, anunciei. Recebi uma proposta de emprego em Brasília. O rosto dela transformou-se numa máscara de surpresa genuína. Brasília? Mas, quando isso aconteceu? Por que não me contou antes? Queria ter certeza antes de falar. A oferta veio através do Rodrigo, meu primo. É uma oportunidade única.
salário melhor, plano de carreira, possibilidade de crescimento. E o que respondeu? A voz dela tremeu levemente. Aceitei. Mantive os olhos fixos nos dela. Começo em 2 semanas. Mariana empalideceu. 2 semanas? Mas... E nós? Você espera que eu largue meu emprego assim, do nada? E a mamãe? Como vou deixá-la sozinha em BH? Esta é a parte complicada da conversa. Empurrei suavemente o envelope em sua direção. Não estou pedindo que você venha comigo. Ela olhou para o envelope como se fosse uma cobra pronta para dar o bote. O que é isso? Uma carta. Explicando meus motivos. Gostaria que você lesse em casa com calma. Que motivos? Do que você está falando, Carlos? É nosso aniversário de casamento. Exatamente por isso escolhi hoje. Mantive a voz baixa, controlada, para marcar não apenas o que tivemos, mas o fim de um ciclo. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Não de tristeza, percebi, mas de medo. Medo do desconhecido, do que eu poderia saber, do que aquela carta continha. Você conhece um Ricardo? Perguntei finalmente. Ela congelou, o rosto perdendo completamente a cor. O professor de educação física? O que tem ele? Sei sobre vocês, Mariana. Há semanas, o mundo pareceu parar por alguns segundos. Ao nosso redor, os outros clientes continuavam jantando, conversando, rindo, completamente alheios ao pequeno terremoto que acontecia em nossa mesa. A cidade continuava brilhando lá fora, indiferente. Carlos, eu posso explicar? Ela começou, a voz falhando. Ergui a mão, interrompendo-a. Não precisa. Realmente não precisa. A carta explica como descobri, quanto tempo sei e o que pretendo fazer a respeito. Aqui não. Ela implorou, olhando nervosamente ao redor. Vamos para casa e conversamos. Não há mais o que conversar, Mariana. Não vim aqui para fazer escândalo ou te humilhar. Vim para dizer adeus com dignidade. Pedi a conta enquanto ela encarava o envelope, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. O trajeto de volta para casa foi feito em um silêncio pesado, interrompido apenas pela respiração entrecortada dela. No apartamento, Mariana foi direto para o quarto, onde pude ouvi-la abrir o envelope e, minutos depois, soluçar. Servi-me de um uísque e sentei na varanda observando a noite. Estranhamente não sentia mais raiva ou tristeza, apenas um vazio que, de alguma forma, era quase reconfortante. Mais tarde, quando entrei no quarto, ela estava sentada na beira da cama, a carta amassada em suas mãos, o rosto inchado de tanto chorar. Desde quando você sabe? Perguntou com voz rouca. Desde aquela terça-feira em que saí mais cedo do trabalho. Te ouvi no telefone com ele. Ela fechou os olhos como se a lembrança a ferisse fisicamente. Por que não disse nada? Por que continuou vivendo comigo como se nada tivesse acontecido? Precisava entender a extensão do estrago e precisava planejar minha saída sem perder a cabeça. E agora? O que acontece agora? Sentei-me na poltrona do canto, mantendo distância dela. Agora eu vou para Brasília como planejado. Deixei na carta os termos que sugiro para o divórcio. São justos. Dividimos os bens, cada um segue seu caminho. Sem drama, sem exposição desnecessária. E se eu pedir perdão? Se prometer que nunca mais... Não, Mariana. Interrompi com firmeza. Não se trata apenas da traição. É sobre todas as mentiras. Todos os dias em que me fez de bobo. É sobre a cumplicidade da sua mãe. Os presentes caros que ele te dava com meu dinheiro. Minha mãe não sabia de nada. Ela protestou. E que presentes? O relógio. O vestido que você usou hoje. Provavelmente muitas outras coisas que nem percebi. Ela baixou o olhar derrotada. O vestido comprei com meu dinheiro. O relógio... Ela hesitou. Era para o aniversário dele. E as viagens? O tal encontro pedagógico em Ouro Preto? Mariana não respondeu, confirmando com seu silêncio. Ficamos ali, 2 estranhos que dividiram uma cama por 8 anos, agora separados por um abismo de mentiras e traições. Finalmente, ela perguntou em voz baixa. Por que o jantar? Por que o colar? Se já sabia de tudo e planejava me deixar, por que fazer tudo isso? Refleti por um momento antes de responder.
porque queria me despedir do que tivemos de bom. E porque queria que você entendesse exatamente o que jogou fora. Dormi no sofá aquela noite, ouvindo-a chorar no quarto até o amanhecer. Quando acordei, ela já tinha saído, provavelmente para a casa da mãe. Ao lado do meu travesseiro improvisado, encontrei o colar de pérolas e um bilhete. Não mereço isso. Nem você merecia o que fiz. Pela primeira vez em semanas, sorri com sinceridade. O jantar de aniversário havia cumprido seu propósito, não como celebração, mas como o primeiro capítulo do fim. Mariana não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. No terceiro dia recebi uma ligação de Dona Neide, sua voz trêmula de emoção. Carlos, meu filho, o que está acontecendo? A Mariana está aqui, não para de chorar, não come direito. Ela diz que você vai embora para Brasília? Suspirei, segurando o telefone com força. Este confronto era inevitável. Dona Neide, eu preferia conversar pessoalmente. Posso passar aí depois do trabalho? Um silêncio tenso se estabeleceu antes dela responder. Venha almoçar domingo, como sempre. O convite para o tradicional almoço de domingo soou como uma última tentativa de manter a normalidade, de fingir que éramos ainda uma família. Aceitei, sabendo que seria a despedida definitiva daquele capítulo da minha vida. Os dias que se seguiram foram de intensa preparação. Dei entrada nos papéis do divórcio, finalizei a transferência bancária, comecei a organizar a mudança. No trabalho, seu Antônio me chamou para um café de despedida antecipado. Já decidiu mesmo, então? Ele perguntou, enquanto remexia o açúcar na xícara pequena. Sim, não há mais volta. E quanto a ela? Como reagiu? Contei resumidamente sobre o jantar, a carta, o desaparecimento de Mariana. Seu Antônio balançou a cabeça pensativo. Sabe que ela veio aqui ontem? Congelei, a xícara suspensa a meio caminho da boca. Como assim? Apareceu no final do expediente, perguntando por você. Disse que tinha esquecido algo importante para te entregar. Ele fez uma pausa significativa. Estava com uma aparência terrível, olhos inchados. Expliquei que você tinha saído mais cedo. E ela deixou algo? Não. Disse que voltaria outro dia, mas me pareceu desesperada. Aquela informação me perturbou. O que Mariana queria? Por que procurar-me no trabalho em vez de voltar para casa ou simplesmente ligar? Uma parte de mim sentiu uma pontada de preocupação, rapidamente sufocada pela lembrança das mentiras e traições. No domingo, o céu amanheceu carregado, prenúncio da tempestade que costumava cair nas tardes de outubro. Vesti-me com cuidado. Calça social azul marinho, camisa branca, sem gravata. Queria estar apresentável, mas não formal demais. No caminho para a casa de Dona Neide, no bairro Santa Efigênia, parei numa floricultura e comprei um pequeno arranjo. Não era uma oferta de paz, apenas um gesto de respeito por uma senhora que, apesar de tudo, tinha me tratado como filho por 8 anos. A casa amarela de Dona Neide, com seu jardim impecável e a varanda repleta de samambaias, parecia menor e mais antiga do que me lembrava. Toquei a campainha, sentindo o coração acelerar. Foi Ricardo quem atendeu. O choque foi mútuo. Ele estava claramente desconfortável, passando a mão pela barba bem feita num gesto nervoso. Vestia calça jeans e camisa polo, casual demais para um almoço familiar tenso. Carlos? Ele murmurou, estendendo a mão num gesto automático que logo percebeu ser inadequado e recolheu. Não sabia que teria companhia. Respondi, mantendo a voz neutra, embora o sangue fervesse nas veias. Dona Neide não mencionou. Foi ideia da Mariana. Ele respondeu, dando um passo para o lado para me deixar entrar. Achamos que seria melhor. Nós achamos. Interrompi, erguendo uma sobrancelha. Curioso como vocês dois pensam como uma unidade agora. Atravessei a sala sem olhar para trás, seguindo para a cozinha onde sabia que encontraria Dona Neide. Ela estava de costas, mexendo algo no fogão, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Trouxe flores. Anunciei, colocando o arranjo sobre a mesa. Ela se virou lentamente, o rosto marcado por uma tristeza profunda que nunca havia visto antes. Seus olhos, tão parecidos com os de Mariana, estavam vermelhos e inchados. Por que não me contou, meu filho? Perguntou com voz embargada. Por que deixou chegar a esse ponto?
A pergunta me pegou desprevenido. Esperava acusações, tentativas de defesa da filha, não esta vulnerabilidade exposta. O que exatamente Mariana te contou, Dona Neide? Ela indicou uma cadeira, convidando-me a sentar. Obedeci, enquanto ela se servia de um copo d'água com mãos trêmulas. Tudo. O caso com Ricardo, as mentiras como você descobriu, até mesmo como usou meu nome para criar desculpas. Sua voz falhou na última frase. Como pôde fazer isso comigo com a própria mãe? Percebi que sua mágoa não era direcionada a mim, mas à filha. Isso explicava a presença de Ricardo. Não era um desafio, mas uma confissão pública, organizada talvez para forçar um perdão que eu não estava disposto a dar. Sinto muito que tenha sido envolvida nisso tudo, Dona Neide. Eu que sinto, Carlos. Criei minha filha para ser melhor que isso. A conversa foi interrompida pela chegada de Mariana. Ela entrou na cozinha hesitante, como se pisasse em terreno minado. Estava diferente. O cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, vestindo uma blusa larga e calça jeans. Parecia menor, mais frágil, quase uma versão adolescente de si mesma. Oi, disse simplesmente. Assenti em resposta sem palavras. O silêncio pesou entre nós três até que Dona Neide pigarreou. Vou terminar o almoço. Vocês dois, conversem na sala. Era uma ordem, não uma sugestão. Levantei-me e segui Mariana até a sala onde Ricardo estava sentado rigidamente no sofá. Quando nos viu, fez menção de levantar, mas Mariana indicou que ficasse. Obrigada por vir, ela começou, sentando-se na poltrona de frente para o sofá. Sei que não precisava. Dona Neide me convidou. Respondi secamente, optando por ficar em pé. Não sabia que seria uma intervenção coletiva. Ricardo pigarreou, desconfortável. Carlos, eu sei que não há palavras que possam consertar o que fizemos, mas... Você está certo. Cortei, olhando-o diretamente nos olhos. Não há palavras. Então talvez seja melhor não tentar. Um silêncio tenso se estabeleceu, quebrado apenas pelo som distante de Dona Neide na cozinha. Finalmente Mariana falou, a voz quase um sussurro. Eu queria que você soubesse que contei tudo para a minha mãe. E para a esposa do Ricardo também. Essa informação me surpreendeu. Olhei para Ricardo, que mantinha os olhos fixos no chão, a expressão derrotada. Ela merecia saber a verdade, continuou Mariana, assim como você merecia. E isso deveria me fazer sentir melhor? Perguntei, genuinamente curioso. Que você destruiu outra família também? Ricardo ergueu o rosto, os olhos vermelhos. Minha esposa pediu o divórcio. Levou as meninas para a casa dos pais dela. Não senti satisfação com essa informação. Apenas uma tristeza pesada ao pensar nas crianças inocentes, cujas vidas seriam para sempre alteradas pelas escolhas egoístas dos adultos. Não foi para isso que pedi para você vir. Interveio Mariana, percebendo que a situação se deteriorava rapidamente. Queria te entregar pessoalmente os papéis do divórcio. Já assinei. Ela estendeu uma pasta que estava sobre a mesa de centro. Peguei-a cautelosamente, abrindo para verificar o conteúdo. Eram os mesmos documentos que deixei com ela, agora com sua assinatura em todas as páginas indicadas. Você não contestou nada. Observei folheando as páginas. A divisão dos bens, a venda do apartamento. Não mereço mais que isso. Sua voz estava surpreendentemente firme. Na verdade, mereço menos. Fechei a pasta sentindo um peso enorme sendo erguido dos meus ombros. Era o fim oficial, sem batalhas judiciais, sem mais dramas. Obrigado, disse simplesmente. Você vai mesmo para Brasília? Perguntou ela. Sim, na próxima semana. Já está tudo acertado. Ricardo levantou-se subitamente. Vou esperar lá fora. Vocês precisam de privacidade. Ninguém o contestou. Quando a porta da frente fechou atrás dele, Mariana me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que cheguei. Eu realmente te amei, Carlos. No começo. Não sei quando ou como isso mudou, mas... mudou. E em vez de ser honesta, escolhi o caminho mais fácil. Por quê? Por que ele? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Não queria demonstrar curiosidade, interesse, qualquer coisa que pudesse ser confundida com ciúme.
mas precisava saber. Mariana suspirou profundamente. Não foi por nada que você fez ou deixou de fazer. Foi excitante, proibido. Fez-me sentir viva de uma forma que não sentia há muito tempo. E isso justifica? Não, nada justifica. Por isso não estou pedindo perdão. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Só queria que soubesse que admirei a forma como lidou com tudo isso. Outro homem teria feito um escândalo, me humilhado, usado a situação para se vingar. Não sou outro homem, sou eu. E essa forma de lidar com a traição diz mais sobre mim do que sobre você. Dona Neide apareceu na porta da sala, as mãos secas num pano de prato. O almoço está pronto. A refeição transcorreu em silêncio constrangedor. O frango com quiabo e angu, normalmente meu prato favorito, parecia sem sabor. Ricardo não voltou para meu alívio. Quando terminamos, ajudei Dona Neide a lavar a louça, como sempre fazia aos domingos. Você sempre foi um bom menino, Carlos, ela disse enquanto enxugava um prato. Melhor do que merecíamos. A senhora não tem culpa nisso, Dona Neide. Tenho sim. Criei uma filha que não sabe valorizar um homem bom. Ela apoiou o prato na pia e tocou meu braço. Vou sentir sua falta nos almoços de domingo. Aquelas palavras simples me emocionaram mais do que qualquer coisa que Mariana tinha dito. Impulsivamente abracei Dona Neide, sentindo seu corpo frágil tremer com um choro contido. Quando me despedi, Mariana estava na varanda olhando para a rua. A chuva começava a cair, fina e persistente. Vamos nos ver de novo? Perguntou sem olhar para mim. Talvez, quando tudo estiver mais cicatrizado. Posso te perguntar uma última coisa? Claro. Como conseguiu? Como viveu comigo por semanas, sabendo de tudo sem demonstrar nada? Refleti por um momento, observando as gotas de chuva que começavam a formar poças no jardim. Aprendi com você, Mariana. Você foi minha melhor professora na arte de fingir. Saí para a chuva sem olhar para trás, sentindo as gotas lavarem meu rosto, misturando-se às poucas lágrimas que permiti que caíssem. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas de alívio. O confronto final havia terminado, e eu saí dele não como vítima, mas como autor do meu próprio destino. Brasília me recebeu com seu céu infinitamente azul e sua arquitetura imponente. Cheguei numa terça-feira de novembro, com 2 malas e a firme decisão de não olhar para trás. O apartamento que meu primo Rodrigo havia ajudado a encontrar ficava no sudoeste, um bairro tranquilo a uma distância razoável do trabalho. Era pequeno. 1 quarto, sala, cozinha americana. Mas para mim representava a liberdade. Naquela primeira noite, sentado na varanda improvisada com uma cadeira de plástico e uma cerveja na mão, contemplei a cidade desconhecida que seria meu lar dali em diante. Havia feito a escolha certa. O nó que comprimia meu peito nas últimas semanas começava lentamente a se desfazer. O novo emprego era desafiador. Gerente financeiro de uma empresa de médio porte, com mais responsabilidades do que estava acostumado. Mas mergulhei de cabeça no trabalho, chegando cedo, saindo tarde, aprendendo cada detalhe da operação. O cansaço físico ajudava a adormecer sem pensar em Belo Horizonte, em Mariana, nas coisas que deixei para trás. Rodrigo e sua esposa Cláudia foram fundamentais nessa adaptação. Me convidavam para jantar quase toda semana. Apresentaram-me a amigos, insistiram para que eu não ficasse isolado. Foi em um desses jantares, cerca de 1 mês após minha chegada, que conheci Fernanda, uma arquiteta brasiliense de ascendência nordestina que trabalhava no mesmo prédio que Cláudia. Vocês têm mais em comum do que imaginam, disse Cláudia ao nos apresentar, com aquele sorrisinho de quem tenta bancar o cupido. Fernanda era bonita de um jeito discreto. Cabelos cacheados curtos, pele morena, um sorriso contido que se abria aos poucos, como uma concessão rara. Conversamos sobre a adaptação à cidade. Brasília é como uma senhora elegante e fria, que só revela seus segredos para quem tem paciência. Ela definiu. Sobre a diferença entre o céu mineiro e o brasiliense, sobre a saudade das montanhas que eu sentia. Em nenhum momento mencionei Mariana ou o divórcio. Não por vergonha, mas porque aquela noite não era sobre o passado. Era sobre possibilidades. Trocamos números ao final do jantar,
sem compromissos ou expectativas. 3 dias depois, ela me enviou uma mensagem convidando para conhecer a Torre de TV no domingo. É um programa de turista, mas a feira de artesanato vale a pena. E a vista, bem, você precisa ver por si mesmo. Aceitei. Fernanda me buscou pontualmente às 10 da manhã, dirigindo um Celta vermelho com adesivos de festivais de jazz no vidro traseiro. Usava um vestido simples, sandálias baixas, sem maquiagem. Era refrescante sua naturalidade depois de tanto tempo convivendo com as produções elaboradas de Mariana. Preparado para se apaixonar um pouco mais por Brasília? Perguntou, enquanto dirigia com uma confiança que só os nativos da cidade possuem. Isso é possível? Brinquei. Ainda estou na fase do relacionamento em que só vejo os defeitos. Como os blocos todos iguais que te fazem se perder? Ou o transporte público que te abandona após as 10 da noite? Ou o ar seco que racha seus lábios? Exatamente, ri, surpreso com sua franqueza. Brasília é uma cidade de contrastes, ela continuou. Projetada para ser o futuro, mas presa em tradições estranhas. Ampla, mas claustrofóbica. Longe de tudo, mas conectada com o mundo inteiro. A torre de TV se erguia imponente contra o céu limpo, uma estrutura metálica que lembrava vagamente sua irmã mais famosa de Paris. Subimos ao mirante, de onde se podia ver o eixo monumental em toda sua extensão, a esplanada dos ministérios, a catedral, o Congresso Nacional com suas cúpulas características. É como um mapa vivo, comentei, impressionado com a visão da cidade planejada se desenrolando abaixo de nós. Um mapa que esconde os buracos, respondeu Fernanda. Olhe para lá. Apontou para as regiões além do plano piloto. A Brasília real, onde a maioria das pessoas vive. Passamos a manhã explorando a feira de artesanato, provando comidas típicas de várias regiões do país, conversando como 2 amigos de longa data. Não houve tentativas de flertes elaborados ou jogos de sedução. Apenas 2 pessoas se conhecendo, sem pressa, sem expectativas. No caminho de volta, Fernanda ligou o rádio. Uma música antiga do Djavan preencheu o carro. Tenho uma teoria, ela disse de repente. Todos que vêm para Brasília estão fugindo de alguma coisa. A afirmação me pegou desprevenido. E do que você acha que estou fugindo? Ela me olhou rapidamente antes de voltar a atenção para o trânsito. Não sei ainda, mas seus olhos carregam aquela sombra característica de quem deixou algo importante para trás. Não se preocupe, acrescentou com um pequeno sorriso. Não estou pedindo que me conte. Naquele momento, senti uma vontade inexplicável de abrir meu coração, de compartilhar o peso que carregava silenciosamente. Não o fiz, não ali, não ainda. Mas a sensação de que poderia fazê-lo eventualmente trouxe um conforto que não esperava. As semanas se transformaram em meses. O trabalho se intensificou. O apartamento ganhou móveis, plantas, personalidade. Aos poucos, Brasília deixou de ser uma cidade estranha para se tornar meu lar. Rodrigo e Cláudia continuaram sendo minha família improvisada. E Fernanda se tornou uma presença constante, mas não invasiva. Saíamos com frequência. Para exposições no CCBB, concertos na Sala Vila Lobos, caminhadas no parque da cidade. Conheci seus amigos. Ela conheceu os poucos que eu havia feito. Nosso relacionamento evoluiu lentamente, organicamente, sem as pressões e expectativas que marcaram meu passado com Mariana. Foi numa dessas noites, após um concerto de jazz, que finalmente contei minha história. Estávamos sentados num café da Asa Norte, o lugar quase vazio devido ao horário tardio. Fernanda ouviu em silêncio, sem interromper, enquanto eu desfiava os acontecimentos dos últimos meses. A descoberta da traição, as semanas de silêncio, o plano meticuloso, a saída digna. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, mexendo a colher no café já frio. Sabe o que mais me impressiona na sua história? Disse finalmente. Não é como você descobriu a traição ou como planejou sua saída. É como você escolheu não se deixar consumir pelo ódio. Não foi fácil, admiti. Houve momentos em que quis gritar, quebrar coisas, expor tudo para o mundo. Mas não o fez. Escolheu um caminho mais difícil, o da dignidade silenciosa.
Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a minha. Isso diz muito sobre o homem que você é, Carlos. Aquele toque, tão simples e sincero, despertou algo que eu julgava adormecido. A possibilidade de confiar novamente. Não respondi com palavras. Apenas entrelacei meus dedos nos dela, sentindo o calor de sua mão como uma promessa silenciosa de dias melhores. 3 meses após minha chegada a Brasília, recebi um e-mail de Dona Neide. Era curto, direto. Querido Carlos, espero que esteja se adaptando bem à nova cidade. Mariana finalmente vendeu o apartamento, conforme combinado nos papéis do divórcio. Sua parte já deve estar na sua conta. Ela está morando comigo agora. Ricardo e ela terminaram. Parece que nem sempre o fruto proibido é tão doce quanto parece. Ela não sabe que estou escrevendo, mas queria que soubesse que estamos bem. Sinto sua falta nos almoços de domingo. O angu nunca fica tão bom sem você para elogiar. Com carinho, Neide. Li o e-mail várias vezes, surpreendido não pelo conteúdo, mas pela ausência de qualquer reação forte da minha parte. Não senti satisfação com o fim do relacionamento de Mariana e Ricardo, nem nostalgia pelos almoços de domingo. Era como ler sobre personagens de um livro que havia terminado há muito tempo. Respondi brevemente, agradecendo pelas notícias, desejando o melhor para ambas, prometendo visitar quando voltasse a BH para ver meus pais. Fechei o e-mail e voltei ao relatório que estava preparando, como se tivesse recebido notícias de um colega distante, não da mulher que um dia jurei amar para sempre. Naquela noite, Fernanda preparou jantar em meu apartamento, uma moqueca capixaba que encheu o ambiente com aromas de dendê e coentro. Enquanto comíamos, contei sobre o e-mail de Dona Neide. "E como se sente?" perguntou ela, servindo mais vinho. Refleti por um momento. Livre, como se o último capítulo de um livro complicado finalmente tivesse sido escrito. "E pronto para começar outro?" A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. Olhei para Fernanda. Seus olhos escuros, o sorriso contido, a maneira como inclinava levemente a cabeça quando esperava uma resposta importante. "Acho que já comecei", respondi honestamente. Sem pressa, um parágrafo por vez. Ela sorriu. Aquele sorriso que agora eu conhecia bem. O que começava no canto dos lábios e lentamente se abria, como uma concessão rara. "Gosto dessa abordagem", disse simplesmente. Mais tarde, quando a noite avançava e Fernanda dormia tranquilamente ao meu lado, fiquei observando as luzes de Brasília pela janela do quarto. A cidade de concreto e céu aberto que me acolheu quando mais precisava, oferecendo não apenas refúgio, mas um recomeço. A traição de Mariana, que um dia pareceu o fim do mundo, agora era apenas um capítulo encerrado na minha história. A dor, que achei que me acompanharia para sempre, tinha se transformado em aprendizado. O silêncio, que adotei como estratégia de sobrevivência, agora dava lugar a palavras honestas, trocadas sem medo. Não era um final feliz de contos de fadas, era melhor. Era real, construído sobre ruínas, fortificado por cicatrizes, valorizado por conhecer o custo da confiança quebrada. Fernanda se moveu no sono, murmurando algo ininteligível. Passei o braço por sua cintura, sentindo o calor reconfortante de sua presença. Ali, naquela noite de Brasília, entendi finalmente que minha vingança mais significativa não tinha sido o jantar cuidadosamente planejado, nem a saída digna do casamento falido. Tinha sido a decisão de não permitir que a traição definisse quem eu era ou quem eu poderia me tornar. Tinha sido a coragem de recomeçar, de confiar novamente, de abrir espaço para novas possibilidades. O relógio marcava 3 da manhã quando finalmente adormeci, em paz com meu passado e curioso sobre o que o futuro reservava. A última coisa que pensei antes de fechar os olhos foi que algumas pontes, quando queimadas, iluminam caminhos que jamais veríamos de outra forma.